Em mais um rolê pela América Latina, damos uma desviada pela história e antes de falar sobre o Peru, a gente vai entender o caminho de um dos pensadores marxistas mais representativos que a América Latina produziu, segundo José Carlos Mariátegui Guezeta, que é escritor, cientista, curador e com forte participação no Arquivo José Carlos Mariátegui e na Casa Museu José Carlos Mariátegui. Então a gente apresenta um livro lançado pela nossa aclamada autonomia literária, trabalho feito pelo Deni Alfaro Rubo, O Labirinto Periférico, Aventuras de Mariátegui na América Latina, que explora os caminhos das ciências sociais no Brasil, que olham para nossa estrela, ao mesmo tempo que traz ele teórico e praticamente, e também para além do caminho acadêmico e dos muros dos cientistas sociais. Inauguramos nossa quinta temporada da Caverna do Morcego, em mais um rolê, né, pela América Latina, então nessa volta, agora abastecidos pelas palavras de Silva Kusikanki, quando diz que o desafio dessa nova autonomia reside em construir laços sussu que nos permitam romper os triângulos sem base da política e da Academia do Norte, construir nossa própria ciência, em um diálogo entre nós mesmos, dialogar com as ciências dos países vizinhos, afirmar nossos laços com as correntes teóricas da Ásia e da África e enfrentar os projetos hegemônicos do Norte com a força renovada das nossas convicções ancestrais. Então, buscar o Mariátegui, em diálogo com as lutas e militância que acompanham o pensamento social brasileiro, olhando em ambos os lados para o antes, é na verdade uma proposta para o presente, de enfrentar o projeto hegemônico a partir das nossas alianças e teias. Não teria forma melhor de começar do que com O Labirinto Periférico, Aventuras de Mariátegui na América Latina, de Deni Alfaro Rubo, pela Autonomia Literária. Lembrando do cupom #Morcego na Autonomia, que dá desconto de 20% em todos os produtos da nossa editora amada, inclusive nesse livro. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcos Morcego, podcaster da Caverna, responsável por tocar esse projeto, né? Além da nossa produção no YouTube também, lives Caverna do Morcego, com nossos vídeos de leitura e discussão, atualmente trabalhando com Redes e Ruas, que eu estava gravando agora em um episódio, diga-se de passagem. E nosso trabalho sobre lei de drogas, violência policial e encarceramento em massa. Também trampamos na Clio Operária, uma revista nervosa e digital que você pode acompanhar aí, basta jogar no Google Clio Operária e no nosso site ou pelo Instagram. Se você curte nosso projeto, cola lá no nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, ou pelo nosso Pix, que também é e-mail para contato, podcastmorcego@gmail.com. Bora logo pro episódio, né? Já tô animado aqui. Mas antes, e o último recadinho. O roteiro desse episódio, inclusive o que eu tô falando aqui, se encontra no nosso Drive, na pasta temporada 05, podcast. Tá? Então vocês também podem ler o que eu tô falando aqui, já que a gente não tem aqui uma política de uma legenda ou coisa do tipo. Então a gente disponibiliza o Drive para vocês. José Carlos Mariátegui, nascido em 1894, faz parte da geração de militantes e autores marxistas que nos deixam muito cedo. Ele, em 1930. Suas obras e sua luta deixaram diversas disputas pela sua trajetória, dentro da própria esquerda, sendo considerado fundador da esquerda peruana, o que o amarra à política imediata e dá univocidade às suas ideias. Mesmo assim, seja nas ciências sociais, seja na militância brasileira, né, que eu acho que é muito do que a gente tá vendo aqui, né, seja na militância brasileira, permanece pouco conhecido. Nas palavras do próprio Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, quem diria, né? Posso assegurar, de antemão, que Mariátegui não estava no santuário pagão de ex-comunistas brasileiros, como ele, mesmo que injustamente, nem de anarquistas italianos, como é o caso de Enzo Faleto, que preferia ler Gramsci. O resgate desses debates latino-americanos, que acompanha a Caverna do Morcego desde a terceira temporada, é por enxergar a necessidade de entender mais a fundo não só as lutas que aconteceram, mas o pensamento social produzido em consonância, hoje encontrando a ressonância em diversas integrações e lutas que são produzidas, como é o caso da Silvia Kusikanki. Retomo ela aqui, pois segundo Deni Alfaro Rubo, Mariátegui possui algo destacado por ela em Um Mundo Tite é Possível, que é o nome do livro, e que também é crucial, seguindo a perspectiva que apresenta impor uma inclusão da sociologia. E esse daí é o meu livro pela editora Terra 100 Anos, que é justamente ser um caso exemplar daquilo que Wright Mills chama de imaginação sociológica, e aí vocês podem buscar do próprio Wright Mills. Ou seja, contém a fuga da neutralidade, mas também consegue escapar às coisas como matéria acadêmica, colocando na prática viva, colocando uma prática viva ao pensamento. Em suas próprias palavras, e com um trecho retirado do livro central para esse episódio, né, que é o Labirinto Periférico, eu não sei falar de modo cerimonioso, eufemístico e mesurado, como falam os catedráticos e os diplomáticos.
Tenho, diante das ideias dos acontecimentos, uma posição polêmica. Eu estudo os fatos com objetividade, mas me pronuncio sobre eles sem limitar, sem coibir minha sinceridade subjetiva. Não aspiro ao título de homem imparcial, porque me orgulho, pelo contrário, da minha parcialidade, que coloca meu pensamento, minha opinião e meu sentimento ao lado dos homens que querem construir, sobre os escombros da velha sociedade, o harmonioso edifício da nova sociedade. Na década de 60, nosso autor não aparecia nas sociais, nem no grupo. E com uma pesquisada rápida, vocês podem encontrar, né? Chamado Grupo do Capital da Universidade de São Paulo. Seu nome também não aparecia. Mas, e afinal, poderia-se dizer que havia uma falta de rigor científico, motivo que, né, para mim, já me faz gostar dele. Mas também caracterizava-se pelas relações profundas com a cultura andina de seu país, em especial com o campesinato. Rompia as concepções lineares de progresso e procurava articular a peculiaridade histórico-social do Peru com a história contemporânea do capital. E, como destaca Fernando Novaes, trazia discussões cruciais que nas correntes acadêmicas marxistas e de esquerda só apareceriam 30 anos depois. Destaque que é dado também pela Silvia Kusikank, não sobre o nosso autor em específico, mas sobre a universidade no geral. Mas chegam as ditaduras, então tudo é abalado. Muitos cientistas sociais brasileiros e latino-americanos partem para o estrangeiro. Octaviani para o México, Fernando Henrique Cardoso para o Chile, em seguida para a França, Florestan Fernandes para o Canadá, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini e Vânia Bombirra para o Chile, em seguida para o México, Robert Schwartz e Michel Louis para a França, Agustín Cueva para o Chile, depois para o México, Aníbal Quijano e José Aricó para o México. E nisso, as discussões se voltam para os processos latino-americanos. Algo muito perceptível na construção que fizemos de Florestan Fernandes em Poder e Contrapoder na América Latina, que tem lives de leitura e discussão lá no nosso YouTube. Então, em alguns casos, Mariátegui é colocado como um dos precursores da sociologia e da teoria política latino-americana. Afinal, era isso que trazia, a vida de um pensamento e de formas de luta, além de abordar questões como questão nacional, eurocentrismo, questão agrária, imperialismo e marxismo. Inclusive divergindo com a Internacional Comunista e com a burocracia soviética que havia sido importada para cá. Daniel Alfaro Rubo busca fazer, então, uma avaliação que vem de diferentes intelectuais latino-americanos, com leituras inseridas em um campo acirrado de câmbios e debates teóricos e políticos nas sociais. E meio que num processo inverso, aqui na caverna, nós propomos aprofundar isso, né? Enquanto apresentamos o Mariátegui. Estamos falando do editor-chefe da revista Malta e Labor, um intelectual e militante orgânico, com conferências, trabalhos, artigos e muitas correspondências. Se, já nos autores que visitaremos, se recupera para pensar o marxismo na periferia do capital, que já pensava não só na América Latina, mas o marxismo indigenista, e não sei se esse é o termo que a gente vai usar, mas é um termo que eu já li sobre ele, esperamos pensá-lo a partir do marxismo favelado, que toma como referência de Tiaraju Pablo D'Andrea, e espero aqui conseguir colocar com minhas próprias palavras e experiências. Voltando para o principal, né? A gente não pode fugir tanto. Falamos de uma época, de uma geração expressiva de intelectuais peruanos que se radicalizam em lutas de setores estudantis, operários e indígenas. E isso levando em conta no Peru que quem dominava era uma aristocracia política e econômica e pelo governo ditatorial de Augusto Leguía, entre 1919 e 1930. Os autores das ciências sociais, que são resgate de Denis, são aqueles, principalmente entre os anos 60 e 80, com diversas ditaduras acontecendo na América Latina, aproximando o marxismo. E na época, levando em conta as particularidades históricas dos países saídos da colonização, o desafio teórico e político imposto aos intelectuais marxistas na periferia do capitalismo duplica-se. Na busca da nacionalização do marxismo, através da promoção de debates sobre o colonialismo interno, imperialismo e independência estrutural, e no acerto de conta com os partidos comunistas, com a teoria da modernização e com o desenvolvimento inspirados em teses dualistas e evolucionistas. Para já dar uma prévia, a referência inicial para o texto é Luiz Bernardo Pericaz, passando por Florestan Fernandes, Aníbal Quijano e Michel Louis, e também pelos movimentos que reivindicam Mariátegui no Peru, sem deixar escapar os debates da relação Brasil-América Latina, e as referências para o nome do próprio livro, O Labirinto Periférico, em Gabriel Garcia Marques e Octaviani. E óbvio, né? Aqui eu trago uma breve parte da apresentação, caso vocês queiram se aprofundar, recomendo comprarem o livro, tem cupom de desconto, como eu já falei. Bom, gente, a nível de apresentação, eu decidi tornar esse episódio um pouco menor, tá? Porque eu queria colocar um pouco, né, um episódio realmente de abertura. Um episódio
de apresentação desse labirinto periférico, de demonstrar um pouco os caminhos que a gente vai seguir. Até porque, quando a gente entrar realmente no texto, aí a gente vai ter muita coisa para discutir, né? O próprio capítulo 1, ele tem quase 100 páginas. E concentrar isso tudo em um episódio só não vai ser fácil. E vai ser muito mais longo. E concentrar isso daí com esse episódio, eu acho que poderia dar uma confundida nas coisas, tá? Então, é isso. Essa é a apresentação de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de apoiar a Caverna do Morcego. Vai estar tudo aí na descrição. E a gente voltou com o podcast, finalmente. Espero que vocês curtam essa temporada com a gente. Até o próximo episódio. Tchau!